do sistema estomatognático, nós precisamos ter em mente que, dissecando este sistema, nós precisamos identificar o que vem a ser uma trajetória condilar, uma situação de plano oclusivo, que é sempre subalterno, hierarquicamente, a uma trajetória condilar, uma curva, altura cuspídea, uma curva de decolagem essa sempre subalterna a uma altura cuspídea, e trajetória dos incisivos, overjet e overbite. Eles precisam conviver nesse sistema de uma maneira harmônica, eles não podem colidir. Tem que haver uma vizinhança harmônica, né? E Tillemann, um pesquisador, estabeleceu que esse sistema está equilibrado quando os elementos constituintes desse sistema obedecem a uma equação como essa daqui, por exemplo. Trajetória condilar vezes a trajetória dos incisivos, dividida pela situação do plano oclusal, curva de decolagem e altura cuspídea. A uma elevação no numerador, nós temos que haver uma compensação no denominador e assim por diante, que não nos cabe decidir, não nos cabe entrar em detalhes, mas que vocês verão com bastante propriedade quando nós entrarmos no capítulo de articuladores e analisar articulação com um articulador. É muito mais fácil, não? E esse elemento, que quando nós queremos dar a nossa contribuição à estabilidade pós-tratamento, gente, nós não podemos esquecer de um elemento que é sumamente importante para nós e que vem a ser o ângulo funcional mastigatório. Esse ângulo funcional mastigatório, de uma maneira bastante rápida, quando há o toque desses elementos dentários, por exemplo, incêntrica, quando existe um movimento de lateralidade, há um deslocamento do elemento dentário inferior em relação ao superior, que, com a horizontal, vai formar um ângulo. Quando esse ângulo acontecer de uma maneira similar de ambos os lados, está havendo uma possibilitação para que essa mastigação se processe de ambos os lados. Agora, isso não é comum. São os elementos mais alterados no sistema estomatognático. É desequilíbrio de ângulos funcionais mastigatórios que nós analisamos com a mesa incisal ajustável. O pino incisal exemplificando de um movimento lateral e estabelecendo com o plano horizontal um ângulo, e o movimento do outro lado com um ângulo visivelmente assimétrico que nos leva a concluir que este indivíduo com o sistema nessas condições obrigatoriamente vai mastigar apenas do lado em que o ângulo for menor. Com meia boca. E nós não vamos terminar um tratamento meia boca, né? Para isso, o ângulo funcional mastigatório tem que ser o nosso baluarte, a nossa luz e a nossa bússola. Mínima dimensão vertical. Vamos voltar ao nosso caso. Como nós vimos que aquele indivíduo tinha condições da gente produzir um resultado em profundidade, atendendo aquelas necessidades, não apenas dentárias, mas principalmente em vista da solicitação e necessidade do sistema ósseo, estava apresentando uma alteração no sentido sagital, nós fizemos um ativador elástico aberto de Clant e produzimos artificialmente uma alteração posicional de mandíbula, que posteriormente vem acompanhada de uma série de alterações de neoformações e de plastias ósseas que estão muito bem documentadas hoje em dia. Porém, eu quero que vocês sigam esse caso. E chegamos nessa situação, com uma atuação intermediária, com a ortodontia, que é absolutamente indispensável para nós corrigirmos os pequenos movimentos e tudo mais, né? Se me perguntam se o modelo mecanicista e o modelo funcionalista, qual é o mais importante, gente, ambos são absolutamente importantes. Assim como eu considero o meu olho esquerdo importante como o direito,
a minha mão direita ou esquerda semelhantes, que a minha perna direita e a perna esquerda são importantes, o modelo mecanicista e funcionalista são absolutamente necessários, porque eles se interpenetram. Eu não me submeto à técnica. Elas me são subservientes. Sirvo-me delas, desde que eu tenha um modelo a atingir perfeitamente delineado. Né? Chegamos nessa conclusão, sem extração de nenhum dente, dando a esse indivíduo um posicionamento de mandíbula que ele não possuía, uma altura inferior da face diminuída, que agora está aumentada, enfim, agora sim ele está também obedecendo rigorosamente às 6 chaves de oclusão de Andrews. Agora precisamos fazer uma prova. Será que essa forma e essa função estão equilibradas? Para isso nós lançamos mão de diversos elementos para nos dar informações precisas a respeito de forma. Nós não falamos que uma má oclusão é uma alteração, é um desvio, é uma displasia óssea com uma ausência de crescimento compensatório? Com esse elemento nós temos condições de balizar essas informações, essas malformações, identificá-las e intuir as alterações funcionais que lhes deram origem, né? Então aqui nós temos o gnatostato, que eu não vou entrar em muitos detalhes, né? O arco facial, e com ele nós podemos fazer uma análise bem adequada, análise razoavelmente boa, dos distúrbios de forma, de onde nós partimos e de onde nós chegamos. Esta ficha gnatostática, que é acoplada ao gnatostato, não vai dar esse triângulo aqui, ó. Os 2 gônios e o gnatium, mostrando o posicionamento da mandíbula quando nós fizemos aquela alteração posicional no sentido sagital. E aqui um pouquinho transversal também, porque ele era um pouquinho desviado para o lado esquerdo e depois passou a normalidade do posicionamento dessa mandíbula, como vocês podem ver. E aqui são os valores lineares cefalométricos que não nos cabe falar nessa aula. Vocês vão ter aulas bastante detalhadas sobre como identificar má formação do sistema estomatognático e interpretá-los segundo este método que nos é bastante útil. Aqui está um modelo gnatostático em que nós podemos comparar um lado ao outro. E o método funcional que eu considero um dos mais importantes. Nada melhor para analisar uma função do que lançarmos mão do articulador. Ele tem as suas imperfeições, ele tem as suas imprecisões, limitações. Porém, conscientes disso, nós temos condições de considerar esse elemento importantíssimo para nos dar informações se o caminho que nós trilhamos foi o correto ou ele sugerir algumas alterações no percurso, né? Então, ele vai obedecer a uma série de elementos lineares e angulares. Esse é um articulador Dentatus ARL planas, em que colhemos o modelo do paciente com arco facial, transpomos para o articulador, identificamos os ângulos funcionais mastigatórios e vamos observar os movimentos que ele está reproduzindo. Ali, na nossa mão, coloque o carbono. Analise no paciente, analise no articulador, verifique as imperfeições, vamos analisar se essas trajetórias condíleas estão de acordo com a forma e situação desse plano oclusal, vamos analisar se as alturas cuspídeas estão de acordo com as curvas de decolagem que lhes são consequentes, vamos verificar se essa trajetória incisiva, ou seja, o overjet e o overbite, estão bem relacionadas à trajetória condilar e a forma e situação do plano oclusal. Enfim, vamos fazer o ajuste que for necessário e tentar passar
para o paciente. Certo? Mas aqui é um verdadeiro escaneamento do nosso resultado, que pode ser feito também no diagnóstico. É um diagnóstico muito mais preciso, porque você tem tridimensionalmente aquelas informações que clamam por correção.